A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, em Cristo Jesus. Que a graça, a misericórdia e a presença do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus quer abrir seus olhos espirituais e revelar algo novo ao seu coração. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em João 9, 1-7, que diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavetei no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Essa história nos ensina que nem toda dor é castigo e nem todo sofrimento é consequência direta do pecado pessoal. Jesus deixa claro que aquela cegueira tinha um propósito maior: manifestar a glória de Deus. Aquilo que parecia um problema sem solução era, na verdade, um palco para um milagre. O cego não pediu explicação, não questionou o método, não discutiu a ordem. Ele apenas obedeceu. Jesus usa algo improvável, barro feito com saliva, menos mostrando que Deus não precisa seguir padrões humanos para operar milagres. O poder não estava no barro, mas na palavra de Jesus. Esse homem sai do lugar da cegueira para o lugar da obediência. Ele caminha até o tanque sem enxergar, guiado apenas pela fé. Isso nos ensina que, antes de vermos o milagre, precisamos obedecer à palavra. A fé verdadeira age mesmo quando ainda não vê resultado. Quando ele volta enxergando, começa outro desafio: o confronto. Os vizinhos duvidam, os fariseus questionam, tentam desacreditar o milagre. Isso nos mostra que nem todos vão celebrar quando Deus te levantar. Alguns vão tentar negar, outros questionar, outros perseguir. Mas aquele homem tinha algo poderoso: testemunho. Ele não sabia explicar teologia, mas sabia o que Jesus havia feito. Ele declara: Eu era cego e agora vejo. Um testemunho simples, porém cheio de autoridade. Jesus não apenas abriu os olhos físicos daquele homem, mas também os espirituais. No final da história, Jesus se revela a ele como o Filho de Deus, enquanto os religiosos, que achavam que enxergavam, permanecem cegos espiritualmente. O cego passa a ver a verdade. Essa palavra nos confronta hoje. Há pessoas com visão perfeita, mas cegas espiritualmente. E há pessoas limitadas aos olhos humanos, mas cheias de fé e sensibilidade espiritual. Jesus continua sendo a luz do mundo, abrindo olhos, curando corações e revelando a verdade. Se hoje você se sente limitado, desacreditado ou marcado por algo que carrega desde sempre, saiba: Jesus vê você. Aquilo que parece permanente pode ser transformado em testemunho. Onde havia cegueira, Deus pode trazer visão. Onde havia vergonha, Ele traz honra. Outro ponto muito forte nessa história é que Jesus vê o homem antes que o homem veja Jesus. O texto diz que Jesus, passando, viu um homem cego de nascença. O cego não chamou Jesus, não pediu nada naquele momento. Isso nos ensina que a graça de Deus nos alcança antes mesmo de sabermos como pedir. Antes da oração, antes do clamor, antes da fé consciente, Jesus já nos vê. Também aprendemos que Jesus quebra rótulos. A sociedade olhava para aquele homem como alguém marcado por culpa, pecado ou maldição hereditária. Os discípulos perguntam: Quem pecou? Mas Jesus muda a pergunta. Ele não discute culpa.
Ele revela propósito. Onde as pessoas veem erro, Deus vê oportunidade de manifestar sua glória. Isso é extremamente atual. Quantas pessoas hoje são rotuladas pela sua origem, pela sua história, por erros do passado ou por limitações que carregam desde o nascimento. Jesus ensina que ninguém é definido pela sua dor, mas pelo propósito que Deus estabeleceu. Outro detalhe poderoso é o processo do milagre. Jesus poderia simplesmente declarar a cura, mas escolhe usar barro e mandar o homem se lavar. Isso nos mostra que milagre não anula processo. Deus poderia fazer tudo instantaneamente, mas muitas vezes Ele nos conduz por caminhos que exigem obediência, paciência e fé. O cego precisou caminhar até o tanque sem enxergar, confiando apenas na palavra de Jesus. O tanque de Siloé significa enviado. Isso nos ensina que a cura vem quando obedecemos ao envio de Deus. Enquanto o homem estava parado, nada mudou. Mas quando ele se moveu em obediência, a visão foi restaurada. Muitas bênçãos estão ligadas a passos de fé. Depois da cura, começa uma nova fase. A prova do testemunho. O homem passa a ser interrogado, pressionado e até desacreditado. Isso revela que nem todos aceitam quando Deus muda nossa história. Alguns preferem questionar o milagre do que reconhecer o poder de Deus. Os fariseus, que se consideravam mestres da lei, estavam cegos espiritualmente. Eles viam, mas não enxergavam. Já o homem que era cego passa a ter discernimento espiritual. Isso nos mostra que religiosidade não é sinônimo de visão espiritual. É possível conhecer textos, regras e tradições, e ainda assim estar longe da verdade. Aquilo que parece permanente pode ser transformado em testemunho. Onde havia cegueira, Deus pode trazer visão. Onde havia vergonha, Ele traz honra a um crescimento espiritual claro na vida daquele homem. No início, Ele chama Jesus de um homem, depois de profeta. Mais adiante, declara que Jesus vem de Deus e, por fim, reconhece Jesus como o Filho do Homem e o adora. Isso mostra que o encontro com Jesus é progressivo. Quanto mais caminhamos com Ele, mais clara se torna a nossa visão espiritual. Essa história nos confronta com uma pergunta séria. Quem realmente está enxergando? Aqueles que se acham certos, seguros e religiosos? Ou aqueles que reconhecem sua dependência total de Jesus? Jesus encerra dizendo que veio para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Isso não é condenação, é revelação. Ele mostra que a maior cegueira é achar que não precisa de Deus. Portanto, essa palavra nos chama a humildade, fé e obediência. Jesus continua passando, vendo pessoas feridas, esquecidas e rotuladas. E quando Ele toca, não é apenas para curar os olhos, mas para revelar a verdade, restaurar a identidade e conduzir a adoração. Se você quiser, posso continuar com uma oração ainda mais profunda, ou preparar um título impactante para YouTube, ou até uma capa visual para esse tema. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é a luz do mundo. Assim como Jesus abriu os olhos do cego de nascença, abre hoje os nossos olhos espirituais, remove toda cegueira espiritual, toda incredulidade e toda confusão. Pai, ajuda-nos a obedecer mesmo quando não entendemos o processo. Dá-nos fé para caminhar confiando na Tua palavra. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder, declarando ao mundo que fomos transformados por Jesus. Ilumina os caminhos, cura as feridas, restaura a esperança e renova a fé. Que cada pessoa que ouve esta palavra experimente a luz de Cristo, entrando em sua vida agora. Amado Deus e Pai eterno, nós continuamos na Tua presença, com o coração quebrantado e a alma rendida diante de Ti. Reconhecemos que sem o Senhor
nós não enxergamos o caminho, não discernimos a verdade e não conseguimos dar um passo sequer em segurança. Por isso, nesta hora, nós te pedimos, continua abrindo os nossos olhos espirituais. Senhor, toca agora aqueles que estão ouvindo esta palavra e se sentem presos a uma história de dor, limitação ou rejeição. Há pessoas que carregam marcas desde a infância, feridas antigas, palavras duras que ouviram e situações que parecem não ter explicação, assim como o cego de nascença. Muitos aprenderam a viver na escuridão, achando que essa é a única realidade possível. Mas hoje nós declaramos que a tua luz está entrando nesses lugares escuros. Pai, remove toda cegueira espiritual que impede de ver a tua vontade, o teu amor e o teu propósito. Quebra toda mentira do inimigo que diz que não há saída, que não há mudança, que não há esperança. Onde houve confusão, traz clareza. Onde houve medo, traz fé. Onde houve dor, traz cura profunda, não apenas no corpo, mas na alma e no espírito. Senhor, ensina-nos a obedecer, mesmo quando não entendemos o processo. Dá-nos um coração humilde, disposto a caminhar pela fé, mesmo quando ainda não vemos o resultado, assim como aquele homem foi até o tanque, confiando apenas na tua palavra. Ajuda-nos a confiar em ti, acima das circunstâncias, acima da lógica humana e acima do que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. Pai, fortalece aqueles que, depois do milagre, enfrentam oposição, críticas e questionamentos. Dá-nos coragem para permanecer firmes no testemunho, mesmo quando somos pressionados a negar o que o Senhor fez. Que nunca falte ousadia para declarar: eu era cego, mas agora vejo. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder e da tua graça. Senhor Jesus, nós te adoramos porque tu és a luz do mundo. Ilumina os caminhos daqueles que estão perdidos, confusos e cansados. Revela-te de forma pessoal a cada coração, assim como te revelaste àquele homem, levando não apenas a cura, mas a adoração verdadeira. Nós entregamos diante de ti nossa mente, nossos olhos, nossos pensamentos e nossas decisões. Que tudo seja guiado pela tua luz. Conduz-nos em verdade. Guarda-nos do engano e faz-nos andar em retidão diante de ti todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos orando, crendo e confiando que o Senhor está operando agora, abrindo olhos, restaurando vidas e revelando a sua glória. Amém. Se essa palavra tocou o seu coração, digite amém e seguir o canal para ajudar a obra do Senhor e para essa palavra chegar para mais gente.